sou Vitorinha, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Hoje eu vou trazer um assunto no qual eu não gostaria de estar falando sobre devido a certas circunstâncias. Porém, é um assunto que merece sim ser debatido, não só aqui no YouTube, como nas escolas, na televisão, na rádio. Vou trazer um debate, uma conversa com vocês aqui. Então, na primeira semana, estamos na primeira semana de governo de Jair Bolsonaro e já aconteceram muitas coisas. Projetos de leis assinadas, repercussões, mas tem uma coisa que aconteceu que está mexendo com a população. Mas isso não está sendo noticiado, não está sendo mostrado nas reportagens. Foi passado para o Ministério da Agricultura, da Pecuária e do Abastecimento a demarcação de terras indígenas dos quilombos e a reforma agrária. Antes, a demarcação de terras indígenas era responsabilidade da FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, e a demarcação de terras dos quilombos era responsabilidade do INCRA, que é a Instituição Nacional da Colonização e da Reforma Agrária. A reforma agrária tem como objetivo a redistribuição de terras para a realização de uma função social. E agora, então, essas três coisas estão na mão do Ministério da Agricultura, Abastecimento e da Pecuária. Ok. Vocês já sentiram alguma coisa, né? Calma, eu vou dar outra notícia pra vocês. Quem tá responsável pelo Ministério da Agricultura é a ministra Tereza Cristina. Ela era líder da bancada ruralista e ela foi muito criticada e já foi muito julgada depois que ela aprovou um projeto de lei que era a favor da facilitação da circulação de agrotóxicos. Ela era a favor da produção e do consumo, sabe? E foi muito criticada por vários órgãos, inclusive órgãos do meio ambiente, por ela estar sujeitando o meio ambiente a riscos e a sociedade, o povo também, a saúde do povo, né? Ou seja, ela não tá nem aí para a saúde do povo e nem para o meio ambiente. Ou seja, ela era a favor da flexibilização dos agrotóxicos, que foi até aprovada por uma comissão especial da Câmara dos Deputados. Além disso, essa semana, para uma entrevista para o Globo, para o jornal o Globo, o deputado Rodrigo Amorim, o mais votado do Rio de Janeiro, aquele que quebrou a placa da Marielle Franco ao meio, ele declarou que a aldeia Maracanã é um lixo urbano, que ele tem que fazer uma limpa na aldeia Maracanã e quem gosta de índio tem que ir para Bolívia. A aldeia Maracanã ela é situada no Rio de Janeiro e numa área onde é conhecida como o Antigo Museu do Índio. Ela é muito importante. Ok, como é deixado a demarcação de terras indígenas quilombolas e a reforma agrária na mão de um ministério no qual quer destruir? Isso não faz o menor sentido. Os índios estão sendo vítima de uma coisa dessa legalizada pelo próprio Estado. É um absurdo legalizado pelo Estado. Então estamos muito cientes de que Bolsonaro não gosta muito, de terras indígenas, não gosta de quilombo. Ele já deixou bem claro antes de assumir o papel como presidente, nesse 1º de janeiro de 2019, um regresso. A gente não tá em 2019, parece que a gente voltou para 1964. É um regresso para a sociedade brasileira, para o Brasil. Ele já deixou bem claro que ele não gosta e ele não vai querer ter pedaços, nenhum quilômetro de quilombo no Brasil. Estão tirando terras indígenas para deixar na mão de latifundiários e ruralistas para poder explorar aquela terra. Uma coisa que é direito dos indígenas, estão retirando deles, vão retirar, porque é exatamente isso que eles querem. Eles não querem a proteção das terras indígenas, eles querem tomar para explorar para os bens comerciais, do Brasil. Tanto que a Tereza Cristina, a antiga líder da bancada ruralista, a atual ministra da Agricultura, ela abordou num discurso dela, no qual, quando ela foi assumir o cargo de ministra, ela falou que essa é uma política focada nos interesses comerciais do Brasil e que o Brasil jamais poderia ter sido esse reconhecimento de transgressor. Ele não está transgredindo, é só uma política focada nos interesses comerciais do Brasil. Isso todo mundo já sabe, tá, meu amor? E a sociedade vive afirmando que índio não existe. Não sei se vocês sabem, mas existem vários contextos de índios, vários contextos indígenas. Existem índios aldeados que nasceram e foram criados em aldeias, existem índios urbanos, aqueles que cresceram em aldeias e foram para a cidade para fazer faculdade, para trabalhar, ou também aqueles indígenas urbanos que cresceram na cidade e mesmo continuaram vivendo na cidade para os mesmos direitos que a gente tem aqui, a busca de uma vida na cidade, porque eles querem. Além de invisibilizar a luta indígena, tem toda aquela ideia do índio folclorizado, do índio estereotipado pela sociedade, que o índio é aquele que se pinta, que fica pelado na floresta, que faz
Não, meu amor. Cria-se uma imagem de que o índio é selvagem e por isso que a sociedade odeia índio. Porque até na escola, a criança, no dia do índio, ela é ensinada o quê? Aquele índio que vive na oca, que mata peixe pra sobreviver. As coisas evoluem, as coisas mudam. Os índios estão acompanhando essa evolução junto com a gente. Isso é totalmente errado. Esse estereótipo, essa romantização do índio, né? Folclorizado. E isso é uma coisa que merece e precisa urgentemente ser desconstruída, que já era pra ser desconstruída há muito tempo. Índio também estuda, índio também tem acesso à internet, ele come, ele estuda e aprende como nós. Existe um bloqueio, um preconceito na sociedade, em tudo, que impede que a gente conheça o índio de verdade, o real índio. Não é aquele de 500, de 1500, entendeu? O Brasil tem uma média elevadíssima de suicídio indígena. Multiplicou 3 vezes a média de suicídio indígena no Brasil. E isso não é falado, essa causa não é mostrada. A gente precisa dar importância, ele precisa dar voz a essa causa, entendeu? Porque são mortes, as pessoas estão morrendo, índios estão morrendo. O índio quer lutar, ele quer mostrar, ele quer viver à base dos seus ancestrais que lutaram pela gente e passaram pela miscigenação à base de estupro. As terras deviam ser exclusivas, de direito exclusiva dos indígenas. As terras porque eles chegaram primeiro, cara. Eles lutaram. O governo chega agora com uma insinuação de que quer integrar o índio na sociedade. Isso é mentira, isso é uma conversa pra boi dormir, porque eles querem genocídio. É isso. Eles querem acabar com as terras indígenas. Exatamente por isso que eles fundiram, né? Demarcação de terras com a agricultura, uma coisa que não tem nada a ver. Não faz sentido nenhum. E, cara, o mínimo que a gente precisa é ajudar. Fazer barulho na rede social e não deixar isso silenciado, porque, cara, isso é uma dívida histórica que nós temos aos índios. Eles querem e têm todo o direito de ser integrados na sociedade como qualquer um outro cidadão, qualquer um outro, entendeu? É uma dívida histórica que nós temos com eles. Eles foram totalmente excluídos da sociedade. Estão matando a floresta, desmatando e explorando as terras indígenas com o único discurso de que é um desenvolvimento econômico para o Brasil. Mas não, todo mundo sabe que não é. Ano passado, em dezembro de 2018, setembro de 2018, foi morto um bebê indígena por um tiro na cabeça, porque existe, pela falta de demarcação de terras, uma grande guerra, um grande conflito entre fazendeiros e indígenas. Porque, sabe, tem que estar bem demarcado. O que é de quem é de quem, do que é de quê. E é exatamente isso que vai acontecer daqui pra frente. Essa é uma situação, é um símbolo cruel que mostra a realidade que tá acontecendo com os indígenas, sabe, no Brasil. A situação que se encontram, porque isso é uma guerra, um conflito que sempre existiu entre eles pela falta de demarcação e agora vai piorar. Agora os índios vão literalmente entrar em extinção no Brasil. E, cara, eu só venho falar pra vocês aqui um apelo que a gente precisa botar na nossa cara. Precisamos dar voz pra esse povo, pra essas pessoas, porque isso faz parte da gente, faz parte da nossa história, do nosso Brasil, tá no nosso sangue, precisamos incluí-los. Fazer barulho, não vamos deixar isso passar barato. Eu sei que não depende da gente, sabe? Se tiver que acontecer, o governo não tá nem aí pro povo. Mas o mínimo que a gente precisa é tentar ajudar e dar voz a essas pessoas. E não é só hoje, sabe? Não é só... Isso é uma coisa que deveria estar sendo falada há muito tempo. Não é abordada de maneira correta, não passa na televisão. Então, se não passa na televisão, se a Globo, o SBT, a Record não estão noticiando isso, nós vamos fazer a nossa parte pelo bem da nossa história do Brasil. Enfim, conto com a ajuda de vocês. Se vocês gostaram do tipo de conteúdo, desse tipo de vídeo, deixem seu like, comentem aqui pra eu trazer mais vezes. E é isso, gente. Um beijo. E é isso, vamos fazer barulho.